Hello, amigos! Começando mais um vídeo aqui pra vocês. Depois de quase 2 meses sumida, voltei pra contar pra vocês hoje meu relato de parto. Tô aqui acompanhando meu baby, ele tá dormindo. Demorei pra gravar esse vídeo exatamente por isso, porque como no começo eles dependem muito da gente e pra tudo, então ficava difícil eu vir aqui gravar. Mas hoje, como ele tá dormindo aqui, tirei esse tempinho pra vir contar pra vocês como que foi o meu parto. Tudo começou no dia 2 de junho, por volta das 6 horas da tarde, eu comecei a sentir contração. E eu percebi que não era mais contrações de treinamento, porque tava diferente a dor, sabe? As contrações de treinamento, ela vinha como uma cólica, ficava em torno de uns 2, 3 minutos e passava e depois não vinha mais. E se vinha, tipo, depois de um longo período, né? Essa daí já não, ela já tava muito ritmada, tava, tipo, uma atrás da outra e ela tava indo pras costas, né? Radiando aqui pras costas, a dor. E aí eu achei estranho, falei com meu marido, falei, tá estranha essa dor, eu acho que é a contração. E aí eu falei, vou tomar um banho, né? Porque falam que entrar na água, tomar um banho alivia. E eu fui pro chuveiro tomar um banho. E aí dentro do banheiro deu mais três vezes essa dor, né? Essa contração. E eu percebi que não tava, tipo, normal, que tava, por contrário, ficando mais dolorida, né? E aí ele entrou em contato com a minha tradutora e ela entrou em contato com o hospital e eu fui pro hospital, né? Porque a gente precisava ver se eu tava entrando em trabalho de parto. E aí a gente chegou lá por volta das 8 horas da noite, no hospital, e quando chegou eu tava com 3 dedos de dilatação, e aí ela falou assim, não, então a gente já vai internar, né, porque como ela já tá com 3 dedos de dilatação, ela já tá entrando em trabalho de parto, né, então vai ficar aqui, provavelmente ele nasça hoje ou até amanhã cedo ele nasça. E aí beleza, gente, fui pro parto, pra sala de parto. E até aí tudo bem, né? Cheguei na sala de parto, eles colocaram soro na minha veia e tal. E tava vindo as contrações, elas vinham, aí elas passavam, vinham, passavam. E tinha um monitor, que ela colocou o cardiotoco, né? Que vai aqui na barriga, pra ver os batimentos do neném e os meus batimentos. Não, os batimentos do neném e o nível da contração minha. E aí tinha tipo um monitor na frente, e esse monitor ele vai até 80, que é o máximo de contração. Então a minha tava indo até 70. Então, tipo assim, tava quase chegando no máximo, assim, de dor. E eu comecei a sentir muita dor, já tava ficando assim, como fala? Sabe quando você já não consegue mais, assim, você fala, meu Deus, tá doendo muito. Só que era só o começo, eu nem tinha entrado na partolândia ainda. E aí, beleza, eu não tinha comido nada também, porque começou às 6 da tarde, né, do dia 2, só que eu tava dormindo. Eu dormi a tarde toda, depois do almoço eu dormi e acordei 6 da noite. Então eu fui pro hospital sem comer nada. E aí chegou no hospital, meu marido foi, comprou um pãozinho com ovo pra mim, que vende no Combine, aqui loja de conveniência. E aí beleza, eu comi esse pão, só que como as contrações estavam muito fortes, eu acabei vomitando, sabe? De tanta dor que eu tava, eu acabei tipo, não aguentando ficar com o pão na barriga. E eu vomitei o pão e aí eu fiquei literalmente sem comer nada. Quando foi 1 hora da manhã, ela fez o exame de toque de novo, centímetros de dilatação, né? E aí ela falou assim, olha, tá progredindo a dilatação, né? Então provavelmente nasça no comecinho do dia. E a gente tava nessa expectativa, né, de nascer no comecinho do dia. E aí, beleza, foi indo, eu sentindo muita dor, e eu já quase pedindo pra cesárea. E aí ela fez exame de toque também novamente, às 4 horas da manhã, e eu tava com 9 centímetros de dilatação. E ela falou, olha, você já tá com 9 centímetros de dilatação, mas tem um detalhe, o neném não tá encaixado ainda. Eu falei, meu Deus, como assim? O neném não estava encaixado. Então ela falou assim, você vai ter que fazer alguns exercícios aqui pro neném encaixar. Só que, gente, me diz, como você faz exercício com 9 centímetros de dilatação? Sentindo contração uma atrás da outra. Não tem como, é muito dolorido. E aí eu falei assim, não vou conseguir. Não vou conseguir fazer os exercícios. Ela falou assim, mas você precisa, porque você já tá com 9 centímetros. Daqui a pouco você chega em 10 e se o neném não estiver encaixado, nada adianta, ele não vai poder nascer. E aí eu fui lá fazer exercícios. Eu abaixava, ele vinha com contração, eu parava de fazer, eu ficava lá respirando. Só que, gente, com 9 centímetros eu já tinha entrado na partolândia. Eu já tava com muita dor, já não tava vendo mais nada ao meu redor. E eu tava já, por favor, cesárea. Aqui no Japão eles são muito assim, certinhos. Ela falou assim pra mim, não tem como a gente fazer cesárea, porque você tá bem e o neném tá bem, então não tem por que fazer cesárea. E eu assim, meu Deus, não acredito. E eu não aguentando de dor. Eu tava num nível tão grande de dor
que a gente tava no 5º andar. Eu falava assim pro meu marido, eu quero me jogar daqui. Eu não aguento mais, eu tô com muita dor, eu quero me jogar, eu quero me jogar. E ele, meu Deus, ele todo assustado. Porque era uma dor que eu queria simplesmente me livrar dela, sabe? Eu não aguentava mais sentir dor. E detalhe, gente, eu comecei a sentir as contrações no dia 2, às 6 horas da noite. Isso já era no dia 3, às 4 da manhã. Então assim, eu ainda tava sentindo contração, ainda tava sentindo dor. E detalhe, fraca, sem comer nada. Então assim, eu tava no nível já de cansaço absurdo. Só que continuou. E eu lembro que ela falou assim pra mim, você tá com vontade de fazer xixi? Eu falei, tô, só que eu não tenho coragem de ficar indo lá fazer xixi, porque toda vez que eu vou, dá contração e eu tenho que me contorcer toda, eu prefiro já ficar aqui deitada. Ela falou assim, não, mas vai, porque é bom você ir fazer xixi. Eu falei, tá bom. Fui, fiz xixi, aí na volta do xixi me deu contração de novo e tinha um banquinho na frente do meu esposo, onde ele tava sentado. Ele tava sentado no sofá, e aí tinha um banquinho na frente dele. E aí eu sentei nesse banquinho, e aí veio uma contração muito, muito, mas muito forte. E aí eu peguei e me contorci toda, assim, que eu me contorci, puf, a bolsa estourou. Na hora que a bolsa estourou, assim, meu marido só gritou, a bolsa estourou. Aí a enfermeira veio e ela falou assim, olha, o neném encaixou, então é um bom sinal, né? Então agora que o neném tá encaixado, já tá mais próximo do parto. Beleza. Aí a gente limpou lá, tudo bonitinho, eu deitei na cama, continuei sentindo as contrações. Quando foi umas 5 e pouco pra 6 horas assim da manhã, ela fez de novo o exame e eu já tava com 10 centímetros. Então, tipo assim, já tava tudo propício pro neném nascer, né? Então tava tudo certo. Então ela ligou pra minha... pediu pra gente ligar pra minha tradutora e avisar que até umas 8 horas da manhã o neném iria nascer, porque a gente tava sozinho. Só tava eu e meu esposo, né? A gente passou na drogada, só eu e ele. A tradutora só iria de manhã, lá, né? Então ela falou assim, avisa ela que até 8 horas ela precisa estar aqui, porque provavelmente é o horário que o neném vai nascer. Beleza. Pegamos, ligamos pra tradutora, falamos com ela falou tudo bem, beleza. Deu 8 horas da manhã, chegou lá a tradutora, vamos começar o mais possível. Só que detalhe, eu não tava sentindo minhas contrações, elas já não estavam tão ritmadas, já não estavam tão fortes. Porque eu não sei o que aconteceu, eu cheguei em 10 de dilatação, simplesmente as minhas contrações pararam. Elas não estavam progredindo, sabe? Por um lado foi bom, porque eu tava descansando, comecei a descansar, porque até então eu tava a noite toda sentindo contração. Só que eu precisava das contrações pro neném nascer, pra fazer a força pro expulsivo. Só que aí não tava tendo, e aí pediram, né, pra induzir, né, as contrações, pra colocar um medicamento e tudo mais, pra dar as contrações em mim. Eu falei, tudo bem, eu topei, eles colocaram a medicação na minha veia, e beleza, comecei a ter as contrações, só que elas estavam, tipo assim, lembra que eu falei pra vocês no começo do vídeo, que o máximo é 80? No começo tava dando 70 em mim, quando eu tava no ápice da contração, e depois, tipo, que eu cheguei em 9 centímetros, minhas contrações estavam, tipo, 40, 45, e aí eu tomei o remédio, ela foi pra 50 e pouco, 60 no máximo, e ainda consideravelmente fraca pro expulsivo, mas, mesmo assim, fomos pro expulsivo. E eu comecei a fazer força, pausa, meu bebê acordou, vamos ver se vai voltar a dormir. E mesmo assim, eu comecei a fazer força e tudo mais. Só que tinha um detalhe. O meu bebê, ele tava encaixado. Só que ele tava se mexendo na barriga. Não sei como isso, mas o corpinho dele tava indo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E aí as enfermeiras começaram a segurar ele, né? Como o corpinho dele tava indo pra lá e pra cá, elas começaram a segurar ele pra tentar que ele ficasse parado. Porque na hora que eu fizesse a força, né? Ele saísse. Mas quem disse que o bonitinho ficava? Ele continuava mexendo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E ela falou assim, meu Deus, vira. E eu virava. Faz tal posição, eu fazia, pra tentar ver se ele parava quieto, mas nada, gente, meu filho não parava quieto, ou seja, meu filho não queria nascer, e eu já tava exausta, não aguentava mais fazer força, isso, lembrando, tá, minha tradutora já tava na sala comigo, já tinha chegado, já tava tudo certo pra ele nascer, eu já tava com 10 centímetros, a bolsa já tinha estourado, ele já tava encaixado, mas ele tava se mexendo muito, então, a médica falou assim, não, a gente precisa fazer alguma coisa pra ele parar, né, então ficava segurando ele, pediam pra mim respirar com calma, enfim, aí falaram assim, olha, tem uma opção, a gente vai ter que forçar o seu parto, né? Porque você já tá fraca, você não comeu nada, você tá fraca. Eu tive anemia no meu parto. Então, e também tive febre. Eu tive 38 para 39 graus de febre. Então, isso já tava preocupante. Mas detalhe, ele tava bem e eu tava bem também, a não ser a febre e a anemia, né? Traduzindo, a mãe não tava tão bem assim. E aí, beleza, começamos a tentar, né, forçar o meu parto com fórceps, né? Então, ela trouxe um contratinho pro meu marido assinar, pra mim concordar, né, se eu podia usar o fórceps pra poder ajudar no puxar o Nicolas, né, meu filho. E caso não desse, nós teríamos que fazer uma cesárea de emergência. E o meu medo era esse, gente, porque eu sofri 18 horas. Eu não queria fazer uma cesárea de emergência. É muito frustrante você fazer uma cesárea depois de sofrer a dor do parto normal. Só quem passou sabe o quanto é dolorido, o quanto o seu corpo exige de você. Você sofre muito, é muito sofrido. O parto normal, ele tem o seu lado muito bom, que é a recuperação. Mas enquanto você tá ali na partolândia, só você sabe o quanto que é difícil. Você chega no limite da dor, no limite do seu corpo, no limite do cansaço, no limite de tudo. Então, eu tava com a minha cabeça assim, eu não queria, mas ao mesmo tempo eu queria me livrar daquilo tudo. Eu já não aguentava mais aquilo, já não aguentava mais aquela sala, já não aguentava mais os médicos, nada, ninguém mais. Eu já tava, tipo, cansada, sabe? E aí eu concordei, e aí foi onde deu anestesia, né, pra poder, tipo, induzir, né, meu parto com fórceps, fazer a ajuda. E aí deu certo, gente. Na terceira tentativa com fórceps, fazendo força, deu certo. Mas, lembrando, cheguei no hospital às 6 horas, às 8 horas do dia 2. E eu fui ter o meu filho
1h45 do dia 3, deu mais ou menos aí 18 horas de trabalho de parto, muito sofrido, não foi fácil, eu cheguei assim no meu limite de dor, e vi o quanto eu sou forte e o quanto as mulheres, né, são fortes, como nós mulheres somos fortes, porque não é fácil. Eu meio que enxuguei tudo pra vocês aqui nesse relato, não contei, lógico, teve muitas coisinhas que aconteceram, picadinhas, né, mas de principal mesmo foram isso, né, que foram essa parte da indução, né, do medicamento pra induzir as contrações, essa parte do forceps, né, que é pra poder ajudar. Se você não sabe o que é forceps, pesquisa aí, né, mas basicamente é um equipamento cirúrgico que eles colocam em você pra ajudar na puxada do neném, pra ajudar na puxada do neném. E é isso. Então, assim, a hora que eles puxaram ali, eu senti uma dor extrema, né? A hora que o neném saiu, é uma dor, assim, inexplicável. Inexplicável. Só quem sentiu, sentiu, porque não tem como explicar pra vocês como que essa dor é. Meu filho acordou. Mas basicamente é isso. É uma dor inexplicável, mas a hora que você vê o chorinho, ele vem pra você, assim, é maravilhoso. Você pega ele, amor? Já tô terminando aqui. Na hora que você escuta o chorinho, na hora que... Aqui no Japão eles não levam direto pra mãe, eles levam pra fazer a pesagem, fazer os exames e depois eles trazem pra mãe. Então, assim, na hora que trouxe ele pra mim, assim, vou deixar aqui a foto pra vocês, foi, assim, um momento incrível, 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 incrível. Um momento, assim, gratificante, que você olha e fala assim, valeu a pena. Tudo que eu passei. Aí fica um ponto de interrogação. Passaria de novo? Talvez não, porque é muito dolorido. Mas, quem sabe, daqui uns meses eu esqueça da dor e aí passa. Olha o chorinho dele. E passe por isso. Mas de qualquer forma, meu marido tá com ele, tá, gente? Mas de qualquer forma, um parto não é igual pra todo mundo. Então, se você tá vendo esse vídeo, você tá grávida, ou você já teve um filho, mas enfim, se você tá grávida, não se baseie no que eu passei, tá, gente? Porque isso é muito particular. Eu mesma achei que meu parto ia ser, tipo, super tranquilo, porque eu treinei a gestação inteira e tava tudo tranquilo, né? Eu tive dilatação, tive as contrações, tudo certinho, minha bolsa estourou. É que o meu filho não queria mesmo nascer, né? Ele tava se mexendo, mas isso pode acontecer com qualquer pessoa. Assim como tem as mulheres que simplesmente rápidas, às vezes até a jato, né? Tem dentro do carro, em casa. Tem aquelas que demoram horrores, ou até aquelas que não conseguem. Então, tipo assim, é muito particular, né? O corpo é uma coisa muito louca. Às vezes o seu corpo tá pronto, mas o neném não tá. Às vezes o neném tá pronto, mas o seu corpo não tá. Então, tipo assim... Tem aquela coisa que não tem como explicar. Mas é isso, fica aí meu relato pra vocês, tá bem curtinho, mas eu espero que vocês gostem. Um conselho pra quem tá grávida, que você tá pesquisando em relatinhos de parto, porque eu ficava pesquisando muito. Pensa que o seu vai ser tranquilo e ore bastante. Ore bastante. Entregue nas mãos de Deus, porque só Ele pra nos ajudar nessa hora. Peça bastante força pro seu companheiro ou sua companheira, que não é fácil, você precisa de muita ajuda nesse momento, que você tá muito sensível, muito debilitada, você precisa de muita ajuda, então é importante que você tenha alguém do seu lado pra te ajudar. Mas é isso, fica aí meu relato de parto, meu bebê tá chorando, o papai não tá conseguindo acalmar, então eu vou lá ficar com ele, mas é isso, um beijo pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado, e é isso, beijo!